Olha, documentos, computadores e planilhas foram apreendidas ontem em um estabelecimento comercial na cidade de Eliseu Martins, como parte da Operação Cupinzeiro. Na ação, a Polícia Rodoviária Federal desarticulou um esquema envolvendo madeireiros e servidores públicos responsáveis por fiscalizar o transporte ilegal de madeira em rodovias federais nos estados do Piauí, Pará, Maranhão e Sergipe. 4 servidores públicos paraenses foram presos, todos suspeitos de integrarem a organização criminosa de transporte ilegal de madeira no sudeste do estado. O servidor que adere a esse tipo de prática deixou de ser um servidor, né? Passou a trabalhar em benefício próprio, portanto, passou a gerar prejuízo ao Estado, prejuízo às instituições, às pessoas. As investigações começaram em 2015 pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal. O MPF decidiu entrar no caso e pediu à PRF para juntar o maior número de provas dos crimes ambientais cometidos por madeireiros e transportadores de carga. As denúncias também apontaram para o envolvimento de agentes públicos que facilitavam o transporte irregular de caminhões e carros com madeira em Dom Eliseu, na BR-010, conhecida como a Belém Brasília. Os órgãos públicos fiscalizam quem quer que seja, quem quer que esteja envolvido. E essa mensagem é importante para todas as pessoas, para a sociedade em geral. Tenha certeza de que se tiver práticas de corrupção, tiver práticas de ilegalidade, em qualquer órgão que seja, e se tiver denúncias e conseguimos provas suficientes, a pessoa vai ser punida e vai ser expulsa do serviço público. Segundo as investigações, a organização criminosa patrocinou a onda de vandalismo em Dom Eliseu no final do ano passado. Tudo para impedir uma operação de apreensão de madeira irregular na cidade. Vamos falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, porque o resultado desse trabalho no Piauí, essa organização foi da Polícia Rodoviária Federal e a Gorete tem mais informações. Gorete, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham Notícia da Manhã. Aqui no estado do Piauí, as ações se concentraram no município de Eliseu Martins, onde houve também apreensão de documentos. Por enquanto, ainda não há suspeita de participação de policiais rodoviários federais aqui do estado. A gente continua conversando sobre esse assunto agora com o inspetor Fabrício Loyola, que é do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal. E qual que era a participação aqui no estado do Piauí, de fato, nesse esquema tão fraudulento? Bom dia. Bom dia. A operação ela se estendeu por 4 estados, Pará, Maranhão, Piauí e Sergipe. E no Piauí foram apreendidos documentos que poderiam comprovar a participação de empresários, tanto locais como do estado do Maranhão, se beneficiando desse esquema criminoso, desse esquema fraudulento, uma vez que esses estados compreendem exatamente uma malha viária que permite o transporte de madeira ilegal, justamente de onde ela é retirada, extraída ilegalmente, até polos de consumo maior, como a região ali da BR-101, no litoral do Nordeste. Ainda não há uma suspeita de, pelo menos ninguém foi preso e nem foi acusado aqui no estado do Piauí, policiais rodoviários federais e fiscais ambientais também na participação desse esquema. Mas as investigações continuam e pode sim haver envolvimento de outros entes? Pode sim, a PRF não descarta nenhuma possibilidade, uma vez que são crimes de natureza gravíssima, né? Principalmente envolvendo a corrupção, que tem manchado a gestão pública no Brasil e precisamos estar todos unidos para combater. A PRF informa que essas investigações começaram em dezembro de 2015, quando muito bem a Cidade Verde apresentou aí as imagens. Populares incentivados por membros desse grupo criminoso, dessa organização criminosa, passaram a incendiar órgãos públicos e viaturas no Pará, achando que com isso iam intimidar a atuação da Polícia Rodoviária Federal e de órgãos parceiros. A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, de posse de algumas informações privilegiadas, acionou a Polícia Federal no Pará, o Ministério Público Federal do Pará e o Ministério Público do Estado do Pará, para que esses órgãos nos auxiliassem na busca de mais informações. Então, ontem foi deflagrada essa operação, a PRF está satisfeita em poder dar esse resultado à sociedade e o recado está dado. Não adianta a organização criminosa querer retaliar a Polícia Rodoviária Federal. Nós não vamos nos intimidar, principalmente no combate à corrupção. Que documentos foram esses encontrados e, nesse momento, eles já estão sendo encaminhados para o estado do Pará? Eles vão ser avaliados aqui mesmo?
Olha, todas as investigações elas estão concentradas no estado do Pará. Os documentos envolvem o transporte ilegal de madeira, né? Quais sejam emissão de notas fiscais. As notas fiscais muitas vezes elas não acobertam todo o material transportado, às vezes chegam a acobertar 10% do material transportado, ou então uma espécie de madeira mais barata, além de documentos exigidos pela legislação ambiental. Nós sabemos que a legislação ambiental hoje no Brasil ela é bem rigorosa, justamente com vistas a preservar o meio ambiente, tá? E há a exigência do porte de alguns documentos para comprovar a origem lícita daqueles produtos ambientais, principalmente no caso madeira. Esses documentos eram fraudados, a PRF já fez outras prisões nesse sentido e serão encaminhados para a sede da Polícia Federal no Pará, onde as investigações continuam. O Tiago tem uma pergunta, pois não, Tiago? Eu gostaria de saber do inspetor a quem pertence essa residência ou é um imóvel de pessoa jurídica que foi alvo de busca aqui no Piauí. Por que essa casa em específico? Para alguma dúvida sobre o proprietário, Eliseu Martins está sofrendo essa retirada de madeira para transporte também por membros desse grupo? Por que Eliseu Martins está envolvida? Tiago, na verdade, Eliseu Martins ela é estrategicamente localizada lá no sul do Piauí. Então é um ponto, nós acreditamos a princípio que seja um ponto de passagem, né, onde eles conseguiam fazer algumas articulações. Não acreditamos ainda na extração de madeira lá. Acreditamos que a extração de madeira esteja ocorrendo no Pará, passando Pará e Maranhão, passando até a região mais rica do Nordeste, né, ali na BR-101, que compreende todas as grandes capitais aqui da nossa região. Então nós não temos ainda como revelar nomes, o envolvimento específico, porque só a persecução criminal vai poder identificar, tirar algumas dúvidas que diz respeito à materialidade correspondente à autoria. Bom, a Polícia Rodoviária Federal também tem fiscalizado recentemente o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias federais, que é uma nova exigência. E para se ter uma ideia, aqui no estado do Piauí, de sexta-feira para cá, foi quando entrou em vigor essa alteração do código, em média são 20 flagrantes por dia. Vamos acompanhar. Mesmo com a intensa divulgação da nova exigência do Código de Trânsito Brasileiro, muitos motoristas ainda estão desatentos. Aqui no Piauí, em apenas 5 dias, a Polícia Rodoviária Federal aplicou 101 multas em veículos que trafegaram pelas rodovias federais sem estar com os faróis ligados na luz baixa durante o dia. O levantamento foi feito entre os dias 8 e 12 de julho. O especialista em trânsito, Sandro Costa, fala da importância da medida. Uma pessoa que está com o farol ligado, a 3 km de distância você consegue enxergar. E essa questão de ver e ser visto é uma regra básica na direção defensiva. Quanto mais eu me mostro para os outros, menor a possibilidade de eu me envolver no acidente. Então é uma medida que a gente é salutar, a gente espera que tenha bons frutos, né, daqui para frente. Nós conversamos com alguns motoristas. Eles dizem ser a favor da nova determinação, mas reclamam da obrigação de andar com a luz ligada na zona urbana de Teresina, onde possuem trechos de rodovias federais. A questão das multas aí, muita gente ainda por enquanto não está se adaptando ainda direito. E você concorda dessa cobrança na via urbana de Teresina? Não, agora isso aí eu acho errado. Dentro da cidade complica um pouco, né? Porque tá dentro da cidade, muitas vezes a gente está rodando em vias comum e chega na hora, menos se espera, precisa pegar uma João 23 e às vezes não lembra. Por causa da polêmica, a expectativa é de que as autoridades de trânsito possam fazer mudanças nesta nova obrigação. Na resolução, ele não fala especificamente se na zona urbana é necessário usar o farol baixo. Eu acredito que com essas polêmicas que estão aí, o CONTRAN deverá se pronunciar, né, baixando uma nova resolução para poder exemplificar isso aí. O próprio Denatran também, através de uma resolução, para poder esclarecer essa dúvida aí. O não uso do farol baixo durante o dia ultrapassou as infrações de ultrapassagens irregulares e agora ocupa a segunda posição no ranking, com 101 multas. Em primeiro, ainda vem o excesso de velocidade, com 169 notificações. 58 pessoas foram autuadas por pilotar motocicleta sem o capacete e 36 foram flagradas sem o cinto de segurança. Tudo isso em apenas 5 dias.
Bom, e por enquanto, como ainda não há uma especificação sobre os trechos de rodovia, continua valendo sim no perímetro urbano. Converso mais uma vez agora com o inspetor Fabrício Loyola, que tem feito essa divulgação também para todos os motoristas, alertando sobre essa nova regra no trânsito. Aqui na Avenida João 23, onde nós estamos, a gente observa nesse momento, por exemplo, veículo passando ainda sem estar usando o farol. Nesses dias todos, onde que tem sido mais frequente esses flagrantes, inspetor? Olha, nos trechos entre as cidades, as pessoas estão usando com a frequência maior. Nos trechos urbanos ainda há uma certa resistência. O Sandro Costa foi muito feliz durante a entrevista que a gente estava acompanhando aqui, quando ele disse da importância de você ser visto, né? E isso vai diminuir a quantidade de acidentes. Nós publicamos na nossa fanpage, inclusive participamos de alguns debates na fanpage da Cidade Verde também, alguns estudos realizados na Europa e nos Estados Unidos que mostraram a redução da quantidade de acidentes, tanto colisões frontais como colisões fatais, também atropelamentos. Aí está a importância no trecho urbano, a questão dos atropelamentos, uma vez que nós já temos uma estrutura viária precária, tá? Asfalto bom não significa pista boa, há uma série de conjuntos para identificar o que é uma pista boa, e os nossos pedestres muitas vezes eles não têm uma estrutura para fazer a travessia da via. Então é importante que eles vejam a uma distância maior aquele veículo. Além disso, ciclistas, nós temos muitos ciclistas aqui no Piauí, principalmente ali você pega aquele trecho da BR-316, depois da Casa de Custódia, até a rotatória ali do Porto Alegre, a estrutura viária ali é muito ruim e os veículos se amontoam. Os ciclistas que utilizam o acostamento para se deslocar, muitas vezes eles têm que desviar de veículos que estão cometendo infrações pelo acostamento. Então, quanto antes eles verem esses veículos, mais importante será para eles. Então, a PRF chama a atenção das pessoas para que se sensibilizem no que diz respeito ao cumprimento dessa lei, porque ela visa a proteção à vida. No Brasil são cerca de 46 mil mortes por ano só no trânsito e está na hora da gente parar de pensar que trânsito é multa. Não é. A multa é a consequência de uma conduta indevida, de uma conduta perigosa. Acima de tudo, trânsito é vida. Nós precisamos entender isso. Sem dúvida. Nós temos mais uma participação do Tiago. Só saber do inspetor, dúvida de telespectador que chegou aqui através do tablet. Eu posso andar com o meu farol aceso o tempo inteiro, em rodovia, em rua, em avenida? Segundo, a luz acesa vai gerar algum desgaste maior para a bateria do carro? Gera algum prejuízo mecânico? Tiago, é interessante a sua participação. Pode usar sim o tempo todo a luz baixa acesa. A PRF inclusive lamenta que a lei, quando alterou, exigiu apenas em rodovias. O ideal seria que fossem também nos trechos urbanos, como acontece em alguns países da Europa. Além disso, que diz respeito à bateria, eu consultei alguns mecânicos e realmente não há um desgaste considerável da bateria a ponto de que você ache que vai aumentar demais o consumo, que você vai ter que trocar a bateria com tanta constância. Não é. Há um consumo mínimo que não vai comprometer o período de troca da bateria, vai comprometer a utilização do veículo. Se fosse assim, os motociclistas também já teriam reclamado, né? Afinal, eles também certeza. Já se enquadram na lei há bastante tempo. Muito obrigada, então, inspetor Fabrício Loyola, pelas explicações aqui ao Notícia da Manhã. Tiago.